Olá, que bom ter todos vocês por aqui para mais uma aula de matemática. Sejam todos bem-vindos. Sou professora Simone Silva, professora de matemática e segunda série do ensino médio, e vem comigo ver o que tem planejado para esta aula. A nossa aula de número 3 tem como objeto de conhecimento identificação e análise das relações entre as representações de funções exponencial e logarítmica e suas características fundamentais, como domínio, contradomínio, imagem e crescimento da função com detalhamento em função logarítmica. Então, agora é aquele momento que você, com certeza, aí já silenciou o celular, está abrindo o seu local aí, seu material, o seu caderno para fazer todas as anotações. Procura um lugar aí silencioso e vamos então para a nossa aula. Com certeza, né? Alguém do outro lado falou assim, loga o quê? Não é para logar nada, nós vamos estudar logaritmos, isso mesmo, não é? Algo ali fundamental na matemática e com certeza também você já deve ter dito aí, logaritmo para quê? Onde é que eu vou usar isso aí? Eu nem vou usar na matemática, né? Ah, na matemática é só na hora de resolver exercício. Na minha vida, não vou aí nem anotar nada, é aí que você se engana. Vem comigo ver esse vídeo, de olho na tela. Logaritmos e a escala decibel. Imagine que você está assistindo um filme em casa e decide aumentar o volume porque os diálogos estão muito baixos. Quando você move o controle de volume de 20% para 40%, o aumento percebido não é linear. Em vez disso, o dispositivo ajusta a intensidade do som de forma logarítmica, para que a mudança pareça suave e natural ao seu ouvido. Se o ajuste fosse linear, você notaria que o volume aumentaria muito rapidamente, tornando o som desagradável ou até mesmo doloroso em níveis mais altos. Não disse para você que logaritmo aí não está presente na nossa vida? Pois é. Para quem pensou aí, já ficou assim, meio que não sabia que quando aí eu ia aumentar o volume da televisão, que eu dava aquele pulinho no sofá, era justamente regido aí pelo logaritmo, exatamente. Mas já que você já reconheceu aí no seu dia a dia, vem comigo então ver a definição do que é logaritmo. O logaritmo, conforme você faz a leitura, é uma operação matemática diretamente relacionada com as equações exponenciais. No logaritmo, nós buscamos encontrar o expoente, que faz com que a base seja igual ao que chamamos de logaritmando. Aí, para você aí que ficou em dúvida no nome logaritmo, log o quê? Logaritmo, tá? Tudo bem? Vem ali de uma palavra grega, né? Logos, tudo bem? Que significa razão, e aritmo, número. Então, logaritmo é ali número andando junto com a razão. Mas, voltando aqui à nossa definição de logaritmo, para que você faça algumas anotações aí fundamentais, de olho na tela, vamos lá. Logaritmo, não é como você vê aí, é uma operação matemática diretamente relacionada com as equações exponenciais, e fazendo agora aqui uma revisão rapidinho, equações exponenciais são aquelas equações onde a variável vai estar aparecendo onde? No expoente, tudo bem? Então, os logaritmos e as equações exponenciais vão estar andando ali juntas. Para você, né, que talvez aqui tenha se complicado nessa definição, deixa eu fazer aí uma tradução para você. Os logaritmos são, sim, uma operação matemática que pretendem o quê? Encontrar ali o valor do expoente, onde uma base fixa deve ser elevada para produzir um determinado número. E se você for ver, toda essa definição que você leu e que eu falei aqui para você, está diretamente ali ligada a equações exponenciais. Mas sabe por quê? O logaritmo, ele é utilizado para o cálculo de equações exponenciais que não são assim imediatistas nas suas soluções, na sua solução. Então, quando nós temos ali uma equação exponencial que precisa ser tratada um pouquinho mais, quem entra em cena? O logaritmo. E o que é que você vê aí na sua tela? Você vê a notação padrão do logaritmo. E é interessante que se conheça aí cada nomenclatura, porque há questões que o logaritmo já vem escrito ali direto na anotação padrão, como você visualiza aqui, mas terá questão, né? Existirão questões que você precisará saber aí quem é quem para que você possa montar. Então, nós vamos ter aqui o log de B na base A. O B, como você vê aí, é o logaritmando, o A é a base.
O resultado dessa operação matemática é o que se chama de logaritmo. Então, o logaritmo aí já vai ser o resultado, tá, dessa operação matemática. Então, não esqueça, logaritmando, aqui no caso é o B, o A vai ser a base e o resultado é o logaritmo. E como nós falamos aqui no início da aula, logaritmo está ali diretamente ligado a equações exponenciais. Lembra do que eu falei aí para você? Que o logaritmo, ele vai ali, não é? Atrás, vai procurar, vai encontrar, não é? A qual expoente a base deve ser elevada para que se produza um determinado resultado, ou seja, a base deve ser elevada a qual número para que se tenha este resultado aqui. Então, a nossa operação matemática, aí o logaritmo, ela vai ser transformada em uma equação, equação exponencial conforme você visualiza. Tudo bem? Então, log de B na base A igual a x, você vai pegar esta operação e vai transformar em uma equação exponencial do seguinte modo: a base elevado a x, a elevado a x, como você visualiza, é igual a b, que é igual ao nosso logaritmando, tudo bem? Mas em relação aí aos logaritmos, há algo que nós não podemos deixar passar desapercebido, que é a condição de existência. O que é uma condição de existência aí quando se estuda matemática? É ali uma restrição que deve ser satisfeita para que a função, a equação, a expressão exista e tenha um resultado válido. Tudo bem? Então, aqui nós vamos avaliar quais são essas restrições aí no logaritmo. Mas, para isso, eu trouxe aqui para vocês a forma algébrica do logaritmo, log de B na base A, e a primeira condição surge aqui, o primeiro critério surge aqui, que A e B sejam números reais, tal que o A seja maior que zero. O A é a nossa base, lembra? Então, a nossa base A tem que ser maior que zero. O nosso logaritmando, que aqui é o B, ele também tem que ser maior que zero e, obrigatoriamente, aí tem que ser diferente de 1. Então, estejam aí bem atentos a essa condição de existência para que você não cometa nenhum pecado matemático. Então, já vimos aí a definição de logaritmo, vimos onde é que ele se aplica no nosso dia a dia, não é? Já vimos aí quais são as condições de existência dele, o que é que deve ser ali obrigatoriamente maior que zero, menor que zero. Então, aqui, para avançar na nossa aula, fique de olho na tela, porque agora nós vamos ter exemplos aí de logaritmos para que você não perca nenhum detalhe. Vamos lá, então? Log de 49 na base 7. Sabemos que 49 é igual a 7 ao quadrado. Portanto, 7 elevado a x é igual a 7 ao quadrado. Assim, x é igual a 2. Log de 125 na base 5. Sabemos que 125 é igual a 5 ao cubo. Portanto, 5 elevado a x é igual a 5 elevado ao cubo. Assim, x é igual a 3. Log de 100.000 na base 10. Sabemos que 100.000 é igual a 10 elevado a 5. Portanto, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 5. Assim, x é igual a 5. Log de 16 na base 2. Sabemos que 16 é igual a 2 elevado a 4. Portanto, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Assim, x é igual a 4. Então, vimos aí, não é, exemplos de logaritmos, como se desenvolve ali para se achar o valor do x, o valor ali da variável. Então,
Não é? Nós temos aí, depois desse exemplo, nós temos que ver consequências dessa definição. O que essa definição de logaritmo pode implicar aí na hora de resolver aí no desenvolvimento do estudo? Então, vamos lá, de olho na tela. Lembrando sempre vocês que, quando você for ali estar estudando consequência da definição, é importante que você tenha ali perto sempre esta forma padrão para que você não esqueça aí de que o nosso logaritmo ele vai ser transformado, né, em uma equação exponencial. Então, a primeira consequência aí da nossa definição é log de 1 na base b é igual a zero. Por que o log de 1 na base b vai ter esse resultado aí já estipulado? Como você lê, como todo número elevado a zero é igual a 1, então o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a zero, pois bora fazer uma pausa aqui e vamos aqui entender melhor tudo isso, o que nós acabamos de ler. Lembra aqui que veio a forma padrão, não é? Ali a notação padrão para você. Se nós temos um logaritmo, esse logaritmo pode ser escrito na forma de uma equação exponencial. A base elevado a x vai ser igual ao nosso logaritmando. Então, aplicando aqui, nós vamos ter a base elevado a zero vai ser igual a quem? A 1. Então, todo número elevado a zero vai ser sempre igual a 1. Então, vai ser por esse motivo que o logaritmo de 1 em qualquer base aqui, tudo bem? O resultado vai ser sempre igual a zero, porque qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. E aqui tem um outro exemplo já trocando ali a base por um número. Nós trocamos o b pelo número 5, onde o log de 1 na base 5 é igual a zero. Então, pegando este logaritmo e escrevendo em equação exponencial, nós vamos ter 5 elevado a zero é igual a 1. Avançando, então, trazendo aqui para você novamente aí a forma padrão para que você não esqueça, tudo bem, a notação padrão, para que você não esqueça que o logaritmo vai ser transformado nessa equação exponencial. E o próximo nós temos que o log de b na base b vai ser igual a 1. Você já percebeu algo? Você já sacou algo? Que aqui, ó, a base é igual ao logaritmando? Quando isso ocorrer, o resultado é igual a 1. Mas por que o resultado vai dar 1? Você lembra que o logaritmo nós podemos escrever na forma de uma equação exponencial? Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, b elevado a 1 é igual a b. Então, quando a base e o logaritmando são iguais, o logaritmo é sempre 1, pois todo número elevado a 1 é ele mesmo, ou seja, b elevado a 1 é b, x elevado a 1 é x, y elevado a 1 é y. Um exemplo aqui para vocês, já fica a dica. Percebeu que a base e o logaritmando são iguais? Então, você já sabe que esse resultado aqui é 1. E a demonstração eu acabei de fazer para vocês lá em cima, mas vamos fazer aqui de novo. 5 elevado a 1, que vai ser igual a quem? Ao logaritmando, que é 5, e é isso mesmo. Então, avançando mais um pouquinho e trazendo sempre aqui a notação padrão para que você não esqueça que o nosso logaritmo vai ser transformado em uma equação exponencial. A base elevada aqui a x é igual a b. Então, a próxima que nós vemos aí, dois logaritmos de mesma base são iguais se e somente se o logaritmando for igual, pois b elevado a x é igual a a e b elevado a x é igual a c. Exemplos, bora ver aqui o exemplo. Sabendo que o log de 8 na base b é igual ao log de a na base b, então nós vamos ter aí o quê? Que o a é igual a 8. Mas fiquem atentos aqui nesta igualdade. Nestes dois aqui, logs, há algo que se repete. Você já conseguiu localizar aí, você já conseguiu identificar o que é que se repete? Exatamente, a base. Como a base se repete, qual é a conclusão que se chega? Se chega à conclusão, então, que os logaritmandos são iguais entre si, que o 8 aí vai ser igual a A, mas obrigatoriamente, para que essa igualdade aqui exista, as bases aqui terão que ser iguais. Tudo bem?
Então, avançando mais um pouquinho, de novo, a notação padrão, de novo, para que você não esqueça que o logaritmo, ele vai ser transformado nesta equação exponencial. Nós temos aí log de b elevado a n na base b é igual a n. Aí nós temos a tradução para você. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando pela definição. E que definição é essa, moçada? Você lembra? É aquilo que está aparecendo aí direto, que para que você absorva, para que você não entre aí, não confunda, não é? Então, a definição diz o seguinte: a base aqui elevado, não é? É igual a logaritmando. Pronto. Então, b elevado a n vai ser igual a b elevado a n. Então, presta atenção bem aqui neste exemplo. Ó. Log de 3 elevado a 4 na base 3 vai ser 4. Por que isso? Porque é só você fazer 3 elevado a 4. Então, 3 elevado a 4 já está lá. Vai ser igual a 3 elevado a 4. Então, acaba que o quê? Acaba sendo igual. Então, essas consequências aí da definição são importantes por quê? São importantes porque na resolução de exercícios, não é? Você precisa aplicar para que você ache lá o valor da variável que ele peça ou de acordo com o enunciado que está sendo dado. Então, o que é fundamental? É fundamental que você faça todas as anotações, que depois você reveja, que você procure também ali até novos exemplos para que você consiga ali com bastante calma, não é? Ter intimidade e conseguir desenvolver toda e qualquer questão que seja necessário, tudo bem? Mas quando nós falamos em logaritmos, nós também temos aí propriedades operatórias que não podem passar desapercebidas e que são fundamentais aí no desenvolvimento de questões. Engraçado, né? Interessante dizer para vocês o seguinte, que o logaritmo ele não vai se restringir somente ali dentro da matemática, ele se aplica também a outras ciências, como a biologia, e que facilita bastante aí na resolução de questões. Vamos então conhecer quais são essas propriedades, tudo bem? Prepare aí o seu caderno para anotação e vamos ver aí a primeira e o que é que ela nos diz, o logaritmo do produto. Se você tem ali um logaritmo do produto, você pode desenvolvê-lo e torná-lo ali no logaritmo da soma, mas você tem que perceber que quando você sai do logaritmo do produto e transforma no logaritmo da soma, a base tem que ser conservada, a base tem que continuar igual. Então, agora, a próxima propriedade aí, tome nota, não perca nenhum passo. Logaritmo do quociente. Nós temos aí o logaritmo de uma divisão, não é? Log de x sobre y na base b, e quando ela foi desenvolvida, ela se tornou ali, não é, uma subtração entre dois logaritmos, logaritmo de x na base b, menos logaritmo de y na base b, e eu chamo a atenção dos senhores para o detalhe, a base, novamente, tem que ser conservada, tem que ser repetida. Avançando, então, nós chegamos em mais uma propriedade operatória, logaritmo da potência. Perceba ali que o logaritmando ele está elevado a um expoente. E quando você desenvolve essa propriedade, você chega naquele resultado ali. O expoente do logaritmando acaba indo, né, passando para frente e acaba sendo multiplicado ali pelo logaritmo, vamos dizer, na sua forma normal. É n multiplicado por log de x na base b. Repara também que a base se conserva, tudo bem? Avançando em mais uma propriedade operatória, nós temos aí mudança de base. Haverá situação em que você vai precisar ali mudar a base para que você possa operar. Então, log de b na base A é igual ao log de A na base C sobre log de B na base C. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho aí na nossa propriedade operatória, não é? Nós vemos que estamos diante dessas quatro propriedades, mas avançando agora nós vamos fazer a aplicação dessas propriedades em exemplos, para que você possa ver a praticidade, para que você possa identificar e saber ali como desenvolver, tudo bem? Então, de olho na tela para que você não perca nenhum detalhe. Olha o que diz o exemplo. Vamos reescrever os logaritmos a seguir, aplicando as propriedades. E aqui eu vou chamar a atenção dos senhores para o seguinte. Ele pede para reescrever
e não para calcular. Então, nós vamos pegar esta adição aqui e nós vamos lembrar, né, das propriedades operatórias e vamos reescrever essa adição de logaritmos. Quando nós estávamos ali vendo, não é, ali na tela seguinte, vendo as propriedades operatórias dos logaritmos, apareceu uma lá chamada logaritmo do produto. Eu vou colocar até aqui para você não esquecer. Logaritmo do produto. O que é que o logaritmo do produto ali trazia para a gente? Traz para a gente que quando eu tenho um logaritmo de um produto, então aqui eu vou colocar log de 8 por 18 na mesma base, eu posso desenvolver este logaritmo aí como a soma deles. Então, eu tinha log de 8 vezes 18 na base 12. Usando o logaritmo do produto, desenvolvendo, eu vou ficar com log de 8 na base 12 mais log de 18 na base 12. Ou seja, aqui nós estamos caminhando no sentido inverso, né? Já estamos indo lá de desenvolvimento da propriedade lá para a forma original, digamos assim. Vamos aqui no próximo. O que é que você vê aí? Você vê uma subtração entre dois logaritmos. Tudo bem? Observa agora a base. A base é a mesma? Sim. Tanto no logaritmo de 30 quanto no logaritmo de 6, a base é 5. Se eu estou numa subtração e a base é a mesma, aqui eu vou usar o logaritmo, a propriedade ali do logaritmo do quociente. Tudo bem? O logaritmo do quociente. E o que é que o logaritmo do quociente diz para a gente? Que se eu tenho ali, no logaritmando, dois números sendo divididos, não é? Eu posso pegar este logaritmo aqui de uma divisão e desenvolver em um logaritmo aí, e que vai aparecer a subtração. Então, aqui vai ficar log de 30 na base 5, menos log de 6 na base 5, prestando atenção que a base se repete. Tudo bem? Avançando, nós temos aí 4 vezes o log de 3 na base 4, e aí até falei lá na hora da propriedade o que o expoente vinha para cá para frente multiplicar pelo log que eu chamei aí, que ficou na sua forma normal. Usei esse termo. Então, aqui é o logaritmo da potência, identificar para você logaritmo da potência. Então, colocando aí, né, na forma do logaritmo da potência, se ficaria como? Vai ficar como? O logaritmo da potência apareceu lá pelo seguinte: log de x elevado a n na base b. Desenvolvendo isto aqui, fica n vezes log de x na base b, ou seja, só escrevendo bem aqui, nós vamos identificar agora, facilzinho, quem é quem. Quem é o n? O n é 4. Então, bem aqui eu já volto e coloco 4. Tudo bem? Quem é o x? O x é 3. Então, aqui nós vamos ficar com log, não é, de 3 elevado a 4 na base b. E a nossa base b, quem é? É o 4. Difícil? Não, não é difícil, mas requer prática para que ali não se atrapalhe aí na hora da resolução. E agora, mais um exemplo que nós temos aí, log de 128 na base 4. Log de 128 na base 4, vamos pegar esse 128 aqui e vamos escrever como uma multiplicação. Vamos ficar com log de 64 multiplicado por 2 na base 4. Olha aí, log de um produto. Como é que se resolve mesmo? Lembra? Exatamente isso. Consultou a anotação? Então, se eu tenho uma multiplicação, eu vou ficar com log de 64 na base 4, mais log de 2 na base 4. Com certeza, alguém aí muito agoniado quis resolver aí esses logaritmos. Quis chegar ali e fazer e achar o resultado, mas não era achar o resultado.
era você reescrever usando quem? Usando as propriedades operatórias. Era você pegar as propriedades operatórias ali e desenvolver. E, no caso, nós desenvolvemos como nós também andamos ali no sentido contrário. Fomos do desenvolvimento ali para propriedade, certo? Já que nós vimos aí a definição, nós vimos aí as propriedades operatórias e as restrições existentes nos logaritmos, agora nós vamos ver a aplicação, não é, dele no nosso cotidiano, na nossa vida real. Então, de olho na tela. Olá, sou a professora Yara, professora de Química, e hoje nós vamos falar sobre o encontro das águas. A composição química das águas do Rio Negro e Solimões é uma das principais razões para a falta da mistura entre eles. O Rio Negro, por exemplo, é mais ácido, devido à presença de ácidos úmicos provenientes da decomposição da vegetação presente ali. Esses ácidos, por exemplo, conferem ao Rio Negro a cor que ele tem, essa cor escura, semelhante a um chá preto. Já no caso do Rio Solimões, ele é mais alcalino, mais básico. O pH dele é mais elevado e a concentração de nutrientes e sedimentos também. Essas diferenças químicas afetam, por exemplo, a densidade dessas águas e dificulta a mistura entre esses dois rios. Além disso, a temperatura, ela também afeta, né, essa mistura entre os rios Negro e Solimões. Quem já viu sabe que é muito bonito, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada, professora Yara, pela sua participação, e nós vimos aí, não é, uma aplicação real de logaritmos. Como eu disse para vocês aqui durante a aula, logaritmos têm aplicações ali em diversas áreas, e aqui nós vimos a aplicação na questão das águas ali dos rios, e na química, os logaritmos são utilizados para calcular ali o pH de uma solução aquosa, como a professora Yara esteve por aqui nos ensinando, compartilhando conosco, mais essa curiosidade. Então, fizeram todas as anotações, copiaram tudinho aí na hora de resolver aquele exemplo que foi fundamental. Ok? Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.